Já faz um tempo que a palavra ideologia anda na boca do povo. Na maioria das vezes, ela é usada como um termo pejorativo, e a palavra perdeu o significado e passou a ser jogada de um lado para o outro, principalmente tentando atribuir ela a um grupo político específico. Mas você sabe o que ideologia significa de verdade? Não? Então bora descobrir isso juntos, exemplo por exemplo. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito prometendo fazer um governo que, segundo ele, seria técnico e não ideológico. Desde sempre, ele mostrou sua desavença com esse termo, que ele mesmo considera tão ruim quanto a corrupção. Em outubro de 2018, ele chegou a publicar em seu Twitter, abre aspas, "A questão ideológica é tão ou mais grave que a corrupção no Brasil. São dois males a serem combatidos. O desemparelhamento do Estado e o fim das intervenções políticas é o remédio que temos para salvar o Brasil." Fecha aspas. No seu discurso de posse, Bolsonaro retomou essa discussão e disse que ia libertar o país das amarras ideológicas. No entanto, será que é realmente possível ser sem ideologia? E por que motivo Bolsonaro considera que ser ideológico é o contrário de ser técnico? Bem, é isso que a gente vai tentar descobrir agora. Eu acho que é legal começar pensando o seguinte: o que o Bolsonaro está querendo dizer com ideologia? Se a gente for analisar as situações na qual ele usou a palavra e a conotação que ele tentou implicar, a gente entende que, para ele, ideologia é fazer as coisas pensando no seu benefício próprio. Especificamente, corromper o trabalho político, que deveria ser o de atender a todos, e usar ele para cumprir desejos individuais. E é claro que a gente enxerga isso como uma coisa ruim. Se você dá seu voto para alguém, você espera que ela pense no bem da maioria, mesmo que isso a prejudique. Mas enfim, será que é possível governar sem ideologia? A resposta é bem simples: não. Vamos pensar em algumas definições teóricas do significado dessa palavra. Segundo o dicionário Michaelis, o significado mais básico de ideologia é ciência que trata da formação de ideias. E de cara a gente já percebe que o termo por si só não carrega nenhuma das conotações que o Bolsonaro tenta aplicar. Mas tá bom, eu sei que o significado do dicionário não resolve muita coisa. E é por isso que eu trouxe o significado da ideologia sobre 3 perspectivas diferentes: a de Marx, Gramsci e Weber. Para Marx, as ideias dominantes de um período são as ideias da classe dominante, porque é essa classe que tem as condições materiais para desenvolver e para impor suas ideias. O Marx dizia que a ideologia é uma das ferramentas de dominação e que ela não tinha um surgimento puramente individual, mas sim que ela era um resultado de todas as relações materiais que permeiam o indivíduo. Se você está em uma classe subalterna, as suas ideias surgiram porque você é dessa classe. O Gramsci vai divergir um pouco do Marx, e ele vai dizer que a ideologia é o conjunto de pensamentos que você cria a partir da sua mera consciência de existência. Sabe aquela coisa de penso, logo existo? Então, para Gramsci, se você existe, você pensa, e esse pensamento é relativamente livre, já que independe da classe social que você ocupa. Weber também acha que a ideologia não é unicamente fruto da condição material. Para ele, a ideologia é uma visão particular de mundo, que é relativa e individual e que não necessariamente representa a realidade. O Weber diz que a gente tanto produz quanto absorve o que parece ser interessante para a gente e cria o nosso conjunto de ideias, a nossa ideologia, baseado no que a gente acha que é realidade para a gente. Apesar das 3 definições serem um pouco diferentes, elas parecem convergir em alguns aspectos. Primeiro, ideologia é o conjunto de pensamentos. Ideologia não é a mesma coisa que corrupção, e não é a mesma coisa que emparelhamento de Estado. Ideologia só significa que você pensa, e talvez seja exatamente por isso que o Bolsonaro tenha tanto orgulho em dizer que ele não tem ideologia. A maior dúvida que surge aqui é: o seu pensamento é realmente livre? De onde ele surge? Bom, de modo geral, a nossa maneira de pensar está sempre ligada às nossas experiências, à maneira como a gente interage com o mundo. Seu gênero, sua classe social, sua idade, tudo isso influencia no seu relacionamento com o mundo e vai mudar a maneira que você pensa. Então, vamos voltar ao que eu estava falando no começo.
Quando Bolsonaro diz que o governo dele quer ser técnico e não ideológico, o que será que ele quer dizer com isso? Ou melhor, dá para viver sem ideologia? E eu falei, a resposta é não. Toda decisão que você toma surge, em maior ou menor medida, da sua ideologia. Decidir abrir mão de desejos pessoais pelo bem coletivo é uma decisão ideológica, porque você considera que, de alguma maneira, fazer o bem coletivamente faz parte da sua identidade. Quando pessoas como Bolsonaro dizem que são contra a ideologia, elas estão partindo do princípio que o que ele pensa é o certo, é o básico, como se fosse tão óbvio e racional que todo mundo que pensa diferente é que tem essa coisa chamada ideologia. No geral, o que eu acho que a gente pode concordar é: não existe gente sem ideologia. Então, não vale a pena buscar representantes que juram de pé junto que são sem ideologia. Do contrário, procure votar em gente que é claro sobre o que pensa, gente que não tem vergonha de mostrar os diferentes lados que formam aquela pessoa. Quem diz que não tem ideologia, na maioria das vezes, está tentando se esconder sob uma fachada de isenção que só serve para esconder alguma coisa de errado que tem por baixo. Ufa, dessa vez o tema foi pesado, né? Bom, eu espero que tenha servido de alguma coisa para você. Obrigado por ouvir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!